Então, a gente trabalha sobre a legislação de racismo e sobre a Lei Maria da Penha, né? Aqui a gente vai apresentar a parte sobre racismo. E a pesquisa começou a partir dos movimentos sociais, né? Olhando para o movimento social, como é que os movimentos, falando entre muitas aspas, né? Mas quem estava falando na esfera pública se manifestava em relação ao direito. E especificamente em relação ao crime de racismo, tinha uma insatisfação muito grande do movimento em relação à aplicação da lei. Então, tinha um discurso de que o movimento tinha tido uma vitória na Constituinte, porque o racismo foi considerado, foi colocado lá como crime inafiançável, etc. Tinha uma lei e não tinha condenação. Tinha racismo na sociedade e não tinha condenação. Então, a partir daí, a gente tentou entender, a gente queria entender o que estava acontecendo no judiciário. Então, uma das coisas que nos moveu, foi pensar, bom, tem muito... Essa é uma certa visão formalista do movimento, então eu tenho a lei, não tenho condenação, ou os juízes têm uma vontade com a causa, ou os juízes são racistas, ou são insensíveis, e a gente está preocupado em entender, então, o que tem no meio disso, quais são as disputas que acontecem no momento da interpretação e aplicação da lei. Então a gente fez uma pesquisa que a Natália vai começar a descrever, e com isso a gente conseguiu entender quais as questões, um pouco nessa linha, a gente fez pesquisa no Tribunal de Justiça, quais são as questões que são relevantes na aplicação da lei, quais são os gargalos, então deu para entender um pouco por que os casos acabam, e também quais são as disputas centrais. E o que a gente vai falar aqui, uma delas, a gente vai trazer só uma delas que pareceu a mais relevante, que é a distinção entre racismo e injúria racial, que é uma disputa tanto nos acórdãos como nas ciências sociais. A gente vê que a discussão que a gente tem no judiciário, ela tem ressonância na esfera pública, na produção acadêmica, Bom dia, meu nome é Natália. Então eu vou apresentar alguns desses resultados que a gente conseguiu a partir do levantamento de dados e sistematização. Bom, esse slide anterior, a Marta já passou por ele, que parte então da constatação de que o movimento estava insatisfeito com a aplicação. A lei era ineficaz, ineficiente, não condenava, e um dos motivos é esse, a existência da democracia racial no Brasil, então o mito da democracia racial, que é a percepção de que as nossas relações sociais são harmônicas e raciais também, daí a inexistência do racismo. E uma outra interpretação é de um militante também jurista, o Hélio Silva Júnior, de que, na verdade, é preciso olhar quem ingressa na magistratura. Então, são pessoas que raramente tiveram algum tipo de convivência com leis de igual condição e que, então, apreciam de modo ideológico. A percepção do movimento é de que a aplicação da lei é ideológica e não é seguida à risca, como se é colocado. Bom, a Camila já passou por isso, mas então a gente tem como possibilidade de tipificação de condutas racistas pelo menos três, que é o racismo, como ele está colocado no artigo 20 da Lei 7716, que é conhecida como Lei CAO, por conta do seu autor, Carlos Alberto de Oliveira. Dentro dessa lei, os demais artigos eles vão tratar basicamente de discriminação. Então, impedir ou obstar a entrada, e aí são vários locais que são descritos na própria lei. E em 97, até a própria percepção do movimento de que essa forma genérica de descrever racismo e a discriminação talvez não fosse tão recorrente, não tão explícita, é que surge então a demanda por outro tipo penal, que é a injúria qualificada por racismo, que altera o Código Penal e, enfim, ela sofreu uma segunda alteração em 2009 em relação à natureza da ação. Eu não vou me deter muito sobre as questões processuais, porque a gente vai tentar distinguir um pouco o que o judiciário entende por racismo e injúria qualificada por racismo. Embora isso tenha impacto no processo, a gente vai passar adiante, porque eu acho que ficou bastante claro também da Camila de que a principal consequência é a extinção de punibilidade, por conta do decorrer do tempo da procuração. Bom, nossa metodologia, então, foi o levantamento de dados nos sites, nos bancos dos tribunais e, no caso de São Paulo, também no site da Associação de Advogados de São Paulo. Nós fizemos, então, pesquisa em 9 tribunais brasileiros, esses que estão descritos, no período de 98 até 2010. E utilizamos como palavras-chave racismo, injúria qualificada, injúria racial e discriminação.
Uma questão importante a dizer, né, agora que se questiona muito a validade das pesquisas empíricas, é como se pode interpretar esses dados. Né? A primeira é que eles não são representativos. Por quê? Porque nem todos os conflitos raciais chegam ao judiciário, nem todos chegam à primeira instância, muito menos à segunda. E uma outra questão é o próprio banco de dados, né, como fonte de material empírico. Porque nem todos os processos que são julgados pelos tribunais são disponibilizados no site. E a gente não teve acesso aos critérios de seleção para a entrada no site, nem a atualização, de quando em quando se é feita a atualização. Então, não há que se falar em representatividade nos casos. Bom, depois que a gente fez o levantamento, a gente chegou descartando que não tinha a ver com questões criminais, que não eram contra crimes que não eram contra negros. Nós chegamos a um universo de 200 acordos, 200 decisões. E passado o levantamento, a gente fez a sistematização, uma tabela em Excel, com colunas que permitiam identificar esses seis pontos, né? Identificar o acordo, identificar os casos, ver aspectos processuais anteriores ao recurso, ver anteriores ao recurso de tramitação, os aspectos da decisão e, por fim, os dados acerca da argumentação dos desembargadores. Ou seja, se eles utilizam a doutrina e a jurisprudência para justificar suas sentenças. Bom, em relação à distribuição de casos por tribunais, a gente tem uma maior incidência em São Paulo, até porque a gente olhou para 2 bancos, né, da associação e dos tribunais, seguido do Rio Grande do Sul, depois do Rio de Janeiro, e os demais são em proporção bastante menores. Quanto aos tipos de recurso, a maioria deles, quase 60%, são de apelações criminais e recursos no sentido estrito, que são a maioria, os restantes são distribuídos conforme a gente mostra na tabela. Quanto às decisões por resultado, nós temos no banco maior número de condenações do que absolvição. São 24% de condenações, 20% de absolvições. A gente tem, então, rejeição de direito também bastante recorrente, extinção de punibilidade também, por conta da desclassificação, na maioria deles. E os demais tipos de decisões, as proporções que a gente mostra. Bom, o que a gente focou então para essa apresentação foi tentar entender o que o judiciário entende por racismo e o que ele entende por injúria qualificada. Para isso a gente olhou os casos de desclassificação e os casos de condenação de racismo. Nos casos de desclassificação, nós selecionamos 3, para mostrar um pouco de como em geral se parecem essas decisões. Esse primeiro, a descrição do fato de uma discussão que teria ocorrido entre as partes, com as ofensas que a gente mostra a seguir. E o que o juiz entende, para desclassificar, ele não entende como racismo, no artigo 20, mas como injúria qualificada. E o que ele diz, então, é que as ofensas foram proferidas também no calor da emoção, com a intenção de ofender a honra da vítima, sem segregar a raça como um todo. Um segundo caso, também uma discussão entre o ofendido, que era um policial, e uma outra pessoa que foi atropelada, aparecem essas ofensas, Do mesmo modo, o juiz vai dizer que não houve, então, não se viu ali a intenção de segregação e que ali, então, ele ofendeu simplesmente a honra subjetiva da vítima, Um terceiro caso, também entre ofensor e ofendido, teria acontecido essa fala, do policial local em relação à pessoa. O juiz entende, que as manifestações isoladas indicativas, que tratam no artigo 20, elas são, sem dúvida, de má educação e mau gosto, mas que, no entanto, não se voltam coletivamente contra toda uma coletividade, um agrupamento, E aí, então, ele entende que essas ofensas que foram ditas é o mesmo que as ofensas destinadas a outras nacionalidades, como japonês sujo, turco sujo, é simplesmente uma descrição da característica da pessoa. E aí, então, ele vê também que não há um intuito de segregação. As sentenças por racismo, no artigo 20 mesmo, foram só 3 desse banco todo.
Um primeiro caso foi um programa de TV que teria emitido frases de cunho explicitamente racista e discriminatório contra esses grupos, nordestinos, negros e judeus. A segunda foi uma série de cartazes que foram afixados em São Paulo, principalmente no centro, contra cotas, né? Então se tinha se hoje eles roubam sua vaga, no vestibular branco, várias coisas que eram white power, né? Então não ofendiam só negros, mas também homossexuais. Então foram distribuição mesmo de cartazes, né, panfletos. E um terceiro caso que ocorreu, muito parecido com aqueles que foram desclassificados, entre o ofensor e o ofendido, né, cuja as ofensas estão descritas nesse slide. E desse modo o juiz entendeu que sim, poderia ser tipificado como racismo no artigo 20, uma vez que o preconceito em relação à raça negra extrapolou o campo da ofensa individual e dirigiu o impropério de forma genérica. Bom, o que a gente percebe? Que há uma disputa, né, pela tipificação, pela definição do que é racismo, injúria e discriminação entre os operadores do direito, delegados, promotores e juízes, e que o conteúdo das ofensas não é relevante para fazer essa diferenciação, mas assim a quem ela se destina. Então, se atingiu a coletividade, então você colocou cartaz, teve público, isso é racismo, não teve, isso é direcionado para uma pessoa só, é injúria. Mas o terceiro caso que a gente mostrou recoloca a questão, porque era o ofensor contra o ofendido. Então, há espaço para disputa argumentativa e é necessário enxergar a argumentação jurídica como um espaço de disputa política. Essa foi a conclusão desse